é muita coisa que dá errada, só que aí já começa a entrar um pouquinho até no quarto passo. E o quarto passo que é, depois que está tudo implementado, tem a checagem. Porque a gente comentou no começo que processos é eterno, é quase que um estilo de vida. E os processos, por mais que você faça uma boa execução, e ela funciona, se não tiver ainda a cultura de processos ativa e quente no negócio, se perde. O negócio começa de novo, as pessoas, aquela burocracia, aquela coisinha que tinha que fazer a mais, a pessoa deixa de fazer, ninguém reclamou, aí ela para de fazer e do nada você vai ver todo aquele esforço que você teve se perdeu. O processo de checagem é o... Cara, todos os processos, todos esses 4 passos são extremamente importantes, mas o processo de checagem é quase que o mais importante, na minha opinião. Sabe por quê? Porque senão todo o trabalho é jogado no lixo. Como funciona o processo de checagem? O processo de checagem não é uma etapa, ele é... Eterno. Ele é de eterno. Mas como que é? Um guardião, aí a gente fala do papel do guardião e tudo mais. Dá um overview disso aí. Então, eu acho engraçado essa parte da checagem, porque nas aulas, a gente comentou muito dessa parte da checagem, e eu ficava me perguntando, caramba, mas será que todo mundo vai enfrentar essas mesmas situações que a gente enfrentou aqui na empresa? E eu recebi um monte de mensagens depois falando das mesmas situações que a gente comentou. Então, a gente vê, sim, acontecendo muito isso. É padrão. É padrão, isso acontece. É inerente ao ser humano, de qualquer forma. Então, enquanto a gente trabalhar com pessoas, isso acontece. Que é as pessoas... acham um jeitinho de driblar o que foi criado. A pessoa pode estar engajada, novamente, não é por maldade, mas digamos que ela tem que preencher 10 relatórios. Uma semana ela esqueceu um dos relatórios, na semana que vem ela estava lotada, ela falou, não, essa semana eu vou fazer. Aí ela esquece de novo porque ela estava muito lotada e ela vê que ninguém sentiu falta. Não surgiu nenhuma notificação, ninguém falou nada. A própria pessoa começa a questionar se esse relatório é necessário. Então, a partir do momento que a pessoa percebe, por isso que eu falei que é importante aquela parte de explicar para a pessoa o porquê do que ela está fazendo. Porque a partir do momento que a gente remove o significado do porquê ela está fazendo o que está fazendo, ela para. Exato. Então, é importante ela saber que aquilo tem um valor, que alguém está vendo, que alguém está usando. Porque se ela percebe que talvez não está fazendo falta, ela joga fora. E é maluco, porque se um relatório não é feito e ninguém reclama, o processo está errado. Isso diz alguma coisa. Isso diz alguma coisa de fato. Porque, porra, se existe esse relatório, ele precisa ser visto, analisado. Se esse relatório é importante e por 2 semanas que não foi feito ninguém falou nada, ou ele não é necessário, ou talvez a frequência dele está errada. Em vez de ser semanal, deveria ser mensal. É engraçado que eu estou fazendo isso lá na empresa imediatamente. Teve uma pessoa que veio conversar comigo sobre alguns relatórios e eu falei, vamos fazer o seguinte, em vez de a gente marcar uma reunião, ver se esse relatório é necessário, que não é nenhuma informação que se perderia. Se fosse necessário, a gente faz um retroativo de 2 semanas, é bem rápido. Para de preencher esse relatório. Não preenche mais, vamos ver se alguém lá do outro setor sente falta. Até agora não sentiram. Então você percebe, isso daí é um indicativo sim. Sim, né, porque senão você percebe que sua empresa está burocrática. Exato. Então foi um processo que foi criado e não é necessário, e isso acontece e vai precisar ficar sendo revisado. E o processo de checagem não é só para você garantir que o processo funcione, mas também para você garantir que o processo sempre está enxuto. E que ele esteja atualizado, porque as coisas mudam muito. Então, quando você criou tudo isso lá no começo e as coisas foram mudando, novo procedimento, sua empresa cresce, ou sua empresa diminui, muda o processo, a um novo produto, como você falou. Mais pessoas a empresa envolvidas. Crescendo, cara. Isso muda demais o processo, porque até então, empresas pequenas de 10, 15 funcionários, o que acontece? Alguns setores são juntos, o administrativo financeiro são juntos. Às vezes o DP e o RH é uma pessoa só. Né, o departamento pessoal e o RH. Então, conforme esse negócio vai crescendo, agora hoje a gente tem um setor de departamento pessoal e um setor de RH. São pessoas diferentes, então aquele processo não é mais o mesmo. Mas nem sempre foi assim, então... Exato, então você precisa ir se atualizando sempre. E aí que é onde você monta o ciclo. Quando você vê que, na checagem, que algumas coisas mudaram a ponto de precisar revisão, você volta a fazer o quê? Mapear, planejar, executar. E aí só que agora está muito mais fácil, porque já tem todo um esqueleto. Você precisa mudar um bracinho de todo aquele procedimento. É isso. Por isso que a gente criou esse termo de guardião, né, que muita empresa chama de facilities. Compliance. Compliance, isso. Então, muita empresa chama disso, mas na realidade é sempre a mesma coisa, que é uma pessoa que está focada exatamente nesses procedimentos. Sim. Em alguns casos, a empresa é tão grande, tem tantos procedimentos, tanta coisa para fazer, que aquilo lá já toma todo o tempo da pessoa. Sim. No caso da nossa empresa, quando eu fiquei como guardião de tudo aquilo,
aquilo lá não era uma coisa que me tomava muito tempo, porque com o tempo você vai vendo que a cultura do procedimento... Vai absorvendo na célula as pessoas começam a absorver aquilo. É uma coisa até bonita de se ver. Que você vê. Quando você vê um procedimento, você vê que ele não só saiu dos trilhos, como de algum jeito ele se corrigiu. Alguém foi lá e mudou, porque as pessoas começam a ter a noção do que acontece. Ele se torna autossustentável, né? Exato. É bem legal. Mas é importante sim ter uma pessoa central, porque sempre vai voltar para aquelas questões de juízo, para quem é o mal menor. E se você deixar 2 setores resolverem isso, nem sempre vai ser amigável. Exato. Aí você vai começar a ter rusgas entre as pessoas. Exato. Aí é pior. É um trabalho maior para você ter que resolver essas rusgas. E aí o setor, o guardião, a pessoa da qualidade, a pessoa do compliance, ela entra para entender o lado e tomar uma decisão. Então, na época que eu fiquei como guardião, eu estava tanto fazendo compliance, quanto facilities, quanto setor de qualidade em si, de resolução de problemas, de pesquisa NPS, todas essas questões mais focadas em qualidade. E o que eu fazia lá como guardião, basicamente, era ficar de olho nos procedimentos, garantir que estavam sendo feitos, continuar aquele mapeamento, aquele micro mapeamento disso daqui faz sentido, remover e atualizar, e sempre manter esse trabalho contínuo de ouvir as sugestões, Gabriel, desse jeito não tá legal, desse jeito tá ruim, e se agora a gente faz desse jeito? E falar, esse sim, esse não, esse sim. Então, eu pegava na mãozinha, vamos implementar. Você também não pode deixar a esmo. Exato, senão não funciona. Exato, muitas vezes nem anda ou anda errado, então dá algum problema. Sai do trilho. Então, esse trabalho, essa última etapa de toda essa implementação de processo, é por isso que a gente fala que é ad eterno, e é mesmo. Então a gente enfrenta. É um estilo de vida mesmo. É um estilo de vida. É uma cultura da empresa. E isso entra mesmo no esqueleto da empresa. O pessoal absorve aquilo. Hoje mesmo eu tive um exemplo de um pedido que era mais complexo. Então o jeito de colocar no sistema teria que ser diferente. Eu fui ver um rapaz lá da fábrica. Ele fez, nosso gerente, inclusive, ele fez ele entendeu tudo isso, sabendo como funciona. Ele mesmo já modificou de como tem que ficar no sistema. Então é muito legal ver o pessoal tendo essa noção do que acontece, como influencia, e eles mesmos já têm o cuidado de alterar isso por você. Fica autossustentável. E alterar dentro do processo. Exato. Garantindo que exista uma continuidade, garantindo que alguma coisa que eu mudei que vai influenciar no próximo setor seja comunicado. A pessoa tem essa visão de que o negócio tem que ser decidido. Mas isso leva tempo. E é uma coisa que você não pode contar, porque, beleza, uma pessoa está fazendo isso, nem todo mundo está fazendo. Vai continuar surgindo bifurcações, problemas, processos que desaparecem, você nem sabe como isso aconteceu, quando você vê, já sumiu. Exato. Mas caramba, eu implementei, eu sei que isso daqui estava funcionando e faz 4 meses que aconteceu. E dá até um desânimo, você fala, nossa, será que está ruindo? Mas não, é normal de vez em quando você ter que dar passos atrás e corrigir.